Essa matéria assustadora, tá? Tá lá na Agência Pública de Jornalismo. Em cidade do WhatsApp, aplicativo favorece, olha que horror, aplicativo favorece fake news como único meio de comunicação. Por isso, gente, é fundamental que vocês apoiem a Folha Democrata no nosso Apoia-se. Olha o que nós temos no Brasil. É fake news, atrás de fake news, atrás de fake news, atrás de fake news, tá? Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós temos no Brasil. As pessoas não veem mais notícias. Reportagem do Rubens Valente e do José Cícero. Em região do deserto de notícias, moradores de Trairão formam dezenas de grupos e só se informam pelo WhatsApp. Na pequena Trairão, no Pará, localizada às margens da BR-163, a cerca de 1,2 mil quilômetros da capital Belém, não há uma emissora de rádio e TV e nem jornal, site ou blog de notícias. Tudo o que acontece de notícia no município é levado ao conhecimento de seus 15 mil moradores por meio de WhatsApp. Dezenas de grupos reúnem centenas de moradores que escrevem ou leem sobre todo tipo de informação relacionada ao município, dos acidentes de trânsito aos desdobramentos das últimas eleições municipais. O aplicativo da Meta é onipresente para o bem ou para o mal. Ó, o José Alves está falando em Garanhuns, Pernambuco, também é assim. É terrível isso, tá, gente? Porque uma coisa é você usar o aplicativo, a gente usa o WhatsApp aqui na Folha Democrata, mas como meio. Eu posto aqui no YouTube, eu posto no nosso site, eu posto nos locais. E, gente, a gente não pode depender da Meta para ficar informado. A gente tem que depender do Pedro, a gente tem que depender da Xanda, a gente tem que depender de produtores de conteúdo. Na tarde desta terça, 8 de outubro de 2024, logo após o resultado das eleições, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Aridelson de Almeida, do Republicanos, procurou seu advogado em determinado a tentar localizar o autor de uma fake news para que, segundo ele, comprometeu o resultado da disputa. Trairão é o nome da cidade, tem 15 mil habitantes, população desempregada de 10%, PIB per capita é 16 mil, mortalidade infantil é de 20. Então a gente vai aí ficar por dentro de tudo, meus queridos. Nos dias anteriores ao pleito, a mentira correu como rastilho de pólvora nos grupos de WhatsApp de Trairão. Aridelson teria recebido 200 mil para apoiar o candidato produtor rural Edgar Jarolski, do PSD. Principal adversário do candidato e também agropecuarista Henrique Borges, do Avante, que acabou eleito. Como suposta prova, foi apresentando um comprovante de depósito em uma conta do Banpará. Ocorre que o falso depositante nem sequer tem conta naquele banco, segundo o vereador. E o nome tinha um erro de digitação. Segundo Aridelson, foi uma montagem tosca ao qual muita gente deu crédito. O vereador correu para desmentir a acusação, mas isso parece ter sido insuficiente. Dias antes, o vereador havia recebido a equipe da agência pública em sua casa, em Trairão. Ele falou sobre as fake news, mas até então estava confiante no desmentido. A partir do resultado de domingo, contudo, Aridelson chegou a uma amarga conclusão. Com certeza afetou a nossa eleição. Não elegemos o prefeito nem o número que esperávamos de vereadores. Gente que era do nosso próprio grupo, de última hora mudou de voto. Botamos uma nota desmentindo, mas tem gente que acredita nisso, pessoas leigas que não sabem o que é fake news, assim o vereador. Aridelson disse ter procurado a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência, mas foi informado de que precisa apresentar o nome do suspeito que teria alimentado os grupos com a falsa notícia. O vereador ainda não sabe quem começou com isso. Eu quis abrir um BO, o delegado me mandou buscar provas, como é que eu vou saber quem foi que fez? Vou ver se o gerente do banco me dá uma declaração. A gente sofre muito nesse canto do mundo, falta muita coisa. As pessoas fazem, acontecem, continuam soltas no meio da rua. Essas pessoas não têm muito medo, não. E outras veem o que outras estão fazendo e ficam de boa. A gente procura o direito, mas a penalidade é muito pouca.
mas a gente continua procurando. Por que isso importa? A agência pública percorreu a BR-163 entre os estados do Mato Grosso e do Pará, e o município de Trairão é um dos locais onde a rota da nossa equipe investigou como o tema das mudanças climáticas e meio ambiente foi discutido nas eleições municipais. A região é extremamente marcada por fogo, conflitos e desmatamento, com cidades que registram grande adesão ao bolsonarismo. Sem meios de comunicação na cidade, a única referência dos moradores de Trairão para saber uma notícia, se é falsa ou verdadeira, é o grau de conhecimento que os moradores têm sobre a pessoa que postou a mensagem. Ocorre que as campanhas difamatórias são produzidas por anônimos ou com nomes fictícios. Recentemente, disse o presidente da Câmara dos Vereadores, um colega foi acusado nos grupos de trair a sua mulher com uma outra moradora da cidade, mas até hoje não se chegou à autoria da mensagem. Aridelson participa, como ele mostrou à agência pública, de cerca de 30 grupos de WhatsApp, alguns que têm mais de 700 participantes. Para uma cidade com 15 mil habitantes, cada grupo é um universo muito considerável. O candidato mais votado a vereador, por exemplo, recebeu apenas 438 votos. Um vereador foi eleito com apenas 211 votos. Assim os próprios políticos abrem seus grupos no aplicativo. O presidente da Câmara tem o seu, o informativo trairense, com 770 membros, administrado por um assessor do vereador. Também é uma forma efetiva de levar informação às áreas mais distantes do município. Trairão tem 123 comunidades rurais, segundo o vereador, uma delas localizadas, por exemplo, a 138 quilômetros do traçado da rodovia BR-163, que corta ao meio o centro urbano. Trairão, cujo nome remete ao tamanho das traíras que podem ser pescadas no rio mais próximo, cresceu às margens da BR-163, aberta pela ditadura militar nos anos de 1970 e asfaltada, trecho a trecho, ao longo de vários governos. Desde o asfaltamento, a região vê a ampliação do desmatamento e das queimadas. E da monocultura do agronegócio. É uma região extremamente sensível do ponto de vista socioambiental, ainda mais no contexto de emergência climática mundial. Sobre o território do município incidem as 4 florestas nacionais, Trairão, Itaituba 1 e 2 e Nacional de Altamira, área de preservação dos Tapajós, o Parque Nacional de Jamaxim e a terra indígena Sauré-Mibu. Juntos somam 4,6 milhões de hectares, são áreas constantemente invadidas ou pressionadas, contudo, inexiste no município qualquer representação do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Com tantos desafios e problemas, Trairão precisaria de pelo menos um meio de comunicação independente a fim de trazer para os seus moradores a visão crítica sobre o papel, por exemplo, dos políticos do município no contexto da Amazônia e do Pará. Mas Trairão se enquadra à perfeição naquilo que os estudiosos chamam de deserto de notícias, ou seja, uma região na qual inexiste pelo menos um veículo de comunicação. Em Novo Progresso, um quase deserto de notícias. Segundo o Atlas da Notícia, em 2023, um total de 2.706 municípios, 48,5% de todo o país, nos quais viviam mais de 26 milhões de pessoas, eram desertos de notícias. Outros 1.636 municípios eram quase desertos, isso é, tinham apenas 1 ou 2 veículos de notícia e, por isso, podem mais facilmente virar desertos. O município mais próximo de Trairão, seguindo a cerca de 300 quilômetros pela BR-163, em direção a Mato Grosso, é Novo Progresso, Pará, fundado em 1991 a partir do desmembramento de Itaituba, Pará, assim como Trairão. Novo Progresso é alvo de intensa preocupação dos órgãos de repressão aos crimes ambientais em Brasília. Incidem sobre o município 4 unidades de conservação, em especial a Floresta Nacional de Jamaxim, uma das mais destruídas do país. Novo Progresso tem 33 mil habitantes, é um dos principais municípios do chamado Arco do Desmatamento, uma região que se estende por mais de 500 mil quilômetros na região norte do país. O município bate recordes de queimadas e desmatamento. Em 2019, ganhou notoriedade pelo Dia do Fogo, uma sequência de queimadas que, segundo a denúncia na época, fora combinada por produtores rurais, olha lá, pelo WhatsApp.
em protesto contra as ações de fiscalização ambiental do IBAMA e do ICMBio. Apesar de todo o caldeirão de necessidades e problemas, Novo Progresso é quase deserto de notícias. Há apenas um meio de comunicação, o jornal digital Folha do Progresso. Hoje tem 5 funcionários. Ele é o único veículo num raio de 300 quilômetros naquela região do sul do Pará. Ele foi fundado há cerca de 30 anos por Adécio Piran, quando ainda se usava o mimeógrafo. Depois migrou de forma impressa para o digital. Folha do Progresso. Com tantos moradores de Novo Progresso, a família Piran veio do Paraná para se estabelecer em Novo Progresso nos anos 1980. No Paraná, ele disse ter participado do movimento estudantil a partir dos anos 70 e, nos anos 80, também atuou como agente de inteligência do governo do estado do Paraná. Nessa condição, ele agiu como infiltrado em congressos do movimento estudantil. Ao mesmo tempo, militava no MDB, que fazia oposição à Arena dos Militares. Piran disse que sua missão no movimento estudantil era ver o que estava acontecendo. Suas principais conclusões: o movimento de esquerda tinha muita infiltração, né? Mas, na verdade, o estudante naquela época era muito valente, era muito revolucionário, ele era corajoso e queria algo melhor para o país. Isso ajudou muito esse país, e hoje você vê que acabou tudo. Eu lembro de uma situação em São Paulo que, por conta de 10 centavos, na época em que aumentaram o transporte, deu uma revolta estudantil que quase caiu o governador. Em Novo Progresso, Piran casou e teve 6 filhos. Além de dono de jornal, ele toca um posto de gasolina e já foi secretário municipal do meio ambiente, já foi vereador e em 2016 saiu candidato a vereador pelo PDT. É um cara de esquerda, hein? Cara bom. Em 2019, Piran entrou no olho do furacão após ser publicado um pequeno texto neutro informando em primeira mão sobre o Dia do Fogo no município. O texto chamou a atenção do jornalista Fabiano Meisonave, que trabalhava como correspondente da Folha de São Paulo em Manaus, e a partir daí ganhou atenção nacional e internacional. O dono do Folha Progresso foi alvo de ameaças dentro e fora do WhatsApp, sofreu retaliações financeiras, seus 25 anunciantes pararam de fazer publicações no veículo, recebeu apoio de organizações jornalísticas, mas disse que nunca se recobrou do tombo financeiro. Segundo Piran, o veículo não recebe apoio financeiro da Prefeitura Municipal, reeleito nas últimas eleições com forte apoio do agronegócio na região e mais de 80% dos votos válidos, o prefeito Gelson Dil, do MDB, não se relaciona com Piran, segundo o empresário. Hoje, Piran também utiliza muito o WhatsApp como ferramenta de divulgação do jornal e passou a produzir uma versão especial diária para ser lida no aplicativo. O WhatsApp hoje é uma força muito grande até para nós. Nós temos comunidades rurais, distantes da cidade, comunidades garimpeiras. Há muitos acontecimentos que levam de 2 a 3 dias para chegar aqui na rua. Com o WhatsApp isso é imediato. Quando o IBAMA está entrando numa ação fiscalizatória numa estrada vicinal, por exemplo, a gente já começa a receber de lá as notícias pelo WhatsApp. Pelo aplicativo, os moradores se conectam, se informam e também se desinformam. Há alguns meses de Piran, um cidadão postou um vídeo de um acidente de trânsito que, na verdade, se tratava de um outro acidente em outro dia e lugar. Para Piran, contudo, o WhatsApp também tem sido um meio eficaz para o próprio desmentido. Em tempo hábil, a gente consegue conversar com as comunidades para ver se realmente aconteceu ou não aconteceu determinado fato. Daí a gente consegue disseminar a verdade. Tem muita maldade hoje na rede social, você sabe que tem. Em um mundo conectado totalmente diferente na região de Trairão e Novo Progresso, era há pouco menos de 20 anos com a BR-163. Ainda sem o asfaltamento, a região se sentia isolada do resto do Pará e do mundo. A internet só chegou à cidade há 5 anos, diz um pioneiro. Ailton Almeida, pai do vereador Aridelson, é um dos pioneiros, como se diz na região, a respeito dos moradores não indígenas mais antigos de Trairão, na qual chegou já adulto em 3 de outubro de 1980. Na época, trabalhava em um caminhão Chevrolet para transporte de tubos de concreto de bueiros utilizados na urbanização do núcleo habitacional após a abertura da BR-163. Nunca mais saiu do município. A partir dos anos 1980, a estrada se deteriorou, os atoleiros eram por muitas vezes intransponíveis, o que agravou o isolamento da cidade. A única estação de rádio captada na localidade, segundo Ailton, era a Rádio Nacional de Brasília. Era a nossa diversão
a gente sintonizava para ouvir uma musiquinha, um comentário. A notícia do Brasil era a Voz do Brasil. Também lembro do programa Acredite Se Quiser. A série radiofônica era baseada em testemunhos de fatos de difícil explicação. A energia elétrica só chegou em 1986, mas ainda de forma precária, por meio de um motor de 4 cilindros movido a óleo diesel. A primeira antena parabólica do município era comunitária, mas ficava na sede de uma fazenda a uns 4 quilômetros do centro da cidade. Os moradores, segundo Ailton, só foram ter acesso às primeiras antenas parabólicas individuais em 1996. Ainda assim, só era possível adquiri-las por meio de encomendas em grupos, pois elas eram caras. Segundo Ailton, a telefonia só chegou no município apenas há 25 anos, em 1998. O telefone celular entrou em operação há apenas 15 anos, em 2009, e a internet tão somente há 5 anos. De lá para cá, só veio melhorando a nossa comunicação. Graças a Deus não piorou, mas não. Hoje, Ailton não desgruda do seu telefone, do celular e dos grupos de WhatsApp, por onde se informa sobre tudo no município. A nossa comunicação hoje, para a gente se comunicar, nós espalhamos uma notícia rápida, é tudo por meio do grupo do WhatsApp. Tem outro jeito não, aí você espalha rápido. Toda a região é intercolada nos grupos de WhatsApp. Esses dias uma menina morreu em Uruara, num acidente lá, botaram no grupo e no mesmo dia a família entrou em contato. E ela já foi buscada rápido, disse o seu filho Aridelson. Puta reportagem. É para isso que existe o jornalismo, tá, gente? Para falar sobre os confins do Brasil. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.